Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje vamos falar um pouco sobre um livro que ando a ler e uma frase que, pronto, li e que achei bastante interessante sobre esse mesmo livro, tanto que já cheguei a falar sobre ele na descrição de um dos últimos vídeos, se calhar há não mais que 5 vídeos. Chama-se O Problema Final e não é o do Sherlock Holmes, embora seja baseado no do Sherlock Holmes. E é de Arthur Pérez Reverte, ou Pérez Reverte, não sei como é que é suposto dizer. Eu acho que disse o mesmo nome, mas pensei que eu tinha dito de formas diferentes. Enfim, de qualquer modo, vamos falar sobre esse livro e acho que vai ser bastante interessante. E portanto, bora lá. Pequeno disclaimer, no entanto, sim, o setup é o mesmo, não é esse o disclaimer que quero dar. Vocês se calhar já conseguiram reparar, este vídeo é capaz de ser mesmo bastante mais curtinho, porque também estou um bocadinho apressado, mas eu queria falar sobre isto. E, portanto, acaba por ser um bom match, I guess. Espero eu, pelo menos a nível conceptual faz-me sentido. E pronto, a frase é, salvo erro, as pessoas raramente respondem, não, as pessoas nunca respondem ao que lhes é dito, mas sim ao que julgam. Como é que é? Peço desculpa? As pessoas nunca respondem àquilo que lhes é dito, mas sim ao que julgam que estamos a pensar quando lhe dizemos. Ok? As pessoas nunca respondem àquilo que lhes dizem, mas sim ao que julgam que estamos a pensar quando lhes dizemos. Quando lhe dizemos. Ups. Essa frase, é complicado para mim dizer, é um português que confesso que parece que quase como trava-línguas, mas de facto é bastante interessante, ok? Já tinha abordado um bocado a ideia de... um bocado, um bom bocado até, portanto não tenho assim tantos vídeos, mas em quase todos falo pelo menos uma vez sobre isto, que é aquilo que nós fazemos diz muito mais sobre nós e como reagimos, diz muito mais sobre nós do que diz sobre os outros e sobre as pessoas que nos influenciaram a agir e a reagirmos da forma que agimos e eu reagimos, respectivamente. Assim como a forma como as outras pessoas agem e reagem àquilo que nós fazemos, diz muito mais sobre elas do que diz sobre nós, ok? E no que diz respeito, pelo menos a nível de conversações e principalmente quando é algo um bocado mais relacionado com negociações e etc., onde há algo se calhar tangível ou mesmo até intangível a ser ganho ali quase que como recompensa for grab, muitas das vezes é preciso ir assim com pezinhos lá e estarmos bastante atentos à forma como nos comunicamos. É verdade, eu falo muitas vezes de comunicação mais num âmbito de nos conseguirmos conectar às pessoas e acaba por ser um âmbito muito mais agradável, afável até, pelo menos espera-se que sim. E pá, o que é certo é que não, estas não são as únicas ocasiões em que de facto temos que comunicar, para além da tal comunicação interna que também já falei num dos vídeos. Muitas das vezes temos que comunicar sim porque temos que negociar de algum modo, ok? Temos que saber quando é que vale a pena ser mais assertivo e de que modo é que de facto conseguimos ser mais assertivos ou não. E também temos que ter em mente isto, ok? Que as pessoas quase nunca respondem àquilo que lhes dizemos, mas sim ao que julgam que nós estamos a pensar quando dizemos, ok? E às vezes simplesmente conseguir controlar, de certo modo, não é num sentido de manipular, mas conseguir controlar, meter ali algumas espécies de barreiras, um dado tópico ou mesmo uma conversa em si, muitas das vezes pode ser bastante benéfico e no contexto então deste livro acho que justifica bastante, acho que está muito bem exemplificado, recomendo vivamente, confesso que ainda não acabei, mas estou a ler aquilo é fantástico, fantástico e tenho a certeza que vai ser um livro que eu vou ler. Vai ter um plot twist porque basicamente há um assassinato numa ilha onde tipo, existem 9, 10 pessoas e parece um suicídio, mas ao mesmo tempo parece um assassinato. Eu ainda não sei se é um suicídio ou se é um assassinato, crazy. Ai meu Deus, acabei de dizer suicídio. Eu já... Bem, eu não ando a fazer dinheiro com o YouTube, mas acho que. Tal. De qualquer modo, basicamente o protagonista era um ator que fez imensos papéis de Sherlock Holmes e leu imenso sobre livros de Sherlock Holmes, também sobre o Hercule Poirot, não sei como é que se diz, e outros detetives, como é que é, fictícios, mas acabou por ser eleito ali porque, sim, convém dar um setup bom, ok? O que é que acontece? Eles estão numa ilha e está a haver uma espécie de temporal avassalador e, portanto, a polícia não consegue entrar lá, ok? Durante uns X dias. E disseram, meio que como brincadeira, meio que como também descargo de consciência, perguntaram-lhe se ele poderia fazer alguma espécie de detetive, já que tinha tentado encarar tão bem a personagem que era altamente reconhecido por isso.
E portanto ele basicamente tenta fazer isso e vamos descobrindo aos poucos coisas sobre as personagens, sobre as suas relações e sobre as coisas que afinal não são assim bem o que parecem. E pronto, este tipo de ficção para mim é algo que eu acho bastante interessante e a forma como está escrito e as personagens e aquilo que as caracteriza, acho que são coisas bastante interessantes e portanto sim, estou a adorar o livro, recomendo. O Problema Final, de Artur Pérez Reverte. E, acho que é isso. Hoje tem que ser mais curtinho, mas, não se esqueçam. As pessoas nunca respondem àquilo que lhes dizemos, mas sim ao que julgam que pensamos quando lhe dizemos. Tenham isso em mente. Pode-vos ajudar. Fui. Até à próxima.